A paz e a graça do Senhor Jesus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor, que nos concede mais uma oportunidade. Eu tenho uma pergunta a vos fazer. Vocês já oraram hoje? Com certeza sim. Eu creio que sim. Deus os abençoe. Isaías 45, verso 22, a palavra do Senhor diz: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Vamos orar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teus pés em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também o livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Agradeço a você, meu amigo, minha amiga, meus colegas de trabalho. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês que estão nessa live também. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. A todos aqueles irmãos em Cristo da minha igreja, ao meu pastor José Nunes, a paz do Senhor Jesus. E Deus esteja contigo e com tua família. Aos evangelistas lá na Igreja Batista Boas Novas, aos pastores de Feira de Santana, ao pastor de Sítio do Meio, no município de Castro Alves, a paz do Senhor Jesus. Aos irmãos que estão lá em Boeiros, na cidade de Lagarto, lá no estado de Sergipe, a paz do Senhor Jesus esteja contigo também. Aos irmãos que estão na cidade do Porto, em Portugal, lá do outro lado, no outro continente, no velho continente, na Europa, a paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe. Ao evangelista Delcimar, que está no município de Jaguaquara, a paz do Senhor, Deus os abençoe. Deus abençoe aonde esta palavra estiver chegando. Se porventura esta palavra chegar em uma penitenciária, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Se estiver chegando a um hospital, esta hora ou depois, nesta live gravada, que Deus vos abençoe, que Deus traga a cura em nome de Jesus. Aonde esta palavra estiver chegando, nos 4 cantos da cidade de Salvador, no bairro de 7 de Abril, no estado da Bahia, pelo Brasil afora, lá em Brasília, onde Jackson se encontra, a paz do Senhor, meu irmão, Deus vos abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Deus abençoe todas as autoridades do meu país, todas as autoridades policiais, todas as autoridades sejam abençoadas essa hora em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os profissionais de saúde. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Amados, já tem 2 lives que eu fiz e eu hoje gostaria de me apresentar. Meu nome é Adelcimar. Sou casado há 25 anos, tenho 5 filhos, sou evangelista, consagrado por Deus. No ano de 2018, em 25 de novembro de 2018, o Senhor nosso Deus me chamou para esse ministério de pregação da palavra. Há 13 anos congregado em uma igreja batista Boas Novas, aqui na cidade de Salvador. Louvado seja Deus. Tenho 5 filhos e sou casado.
O que faço é apenas a obra missionária. Não tenho intuito nenhum de me promover, de ser promovido utilizando a palavra do Senhor, mas estou apenas cumprindo o ID do Senhor, que é usar esse mecanismo social, esta utilidade mecânica e tecnológica para disseminar e apregoar a santa palavra do Senhor. Não tenho intuito nenhum. Não quero ganhar nada. A única coisa que eu desejo é que almas venham se chegar ao reino de Deus, que pessoas venham conhecer que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Não tenho desejo de ser promovido em nada. A única vontade que eu tenho é que você, meu amigo, que você, minha irmã, se achegue ao Senhor. Seja bem-vindo também, você que é católico, você que é de Umbanda, você que é candomblessista, você que é espírita kardecista, seja bem-vindo a essa live. Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha certeza que Deus vai falar com você, que Deus já está falando com você, que Deus tem uma palavra para você. E meu irmão, minha irmã em Cristo, eu agradeço também aos meus intercessores, aqueles que nesta hora, que durante esta semana estiveram orando, intercedendo, se ajoelhando pela minha vida, pela minha pessoa. Muito obrigado ao meu pastor também, que me autorizou, porque estou debaixo de autoridade divina e física. Nós temos autoridades e estamos sempre debaixo de alguém. Nunca estamos sozinhos. Eliseu estava sob a autoridade de Elias. Geazim estava sob a autoridade de Eliseu. Os 12 apóstolos estavam sob a autoridade de Cristo e Cristo fazendo a vontade do Pai. Louvado seja Deus. Mas nesta noite eu quero falar sobre oração. Eu quero indicar também um livro para que vocês possam estar fazendo a leitura. O nome desse livro é O Poder da Oração Segundo a Vontade de Deus. O Poder da Oração. Mas não leia só esse livro, procure a Bíblia, porque ela é o nosso manual. A Bíblia é o manual daquele que se intitula servo do Senhor, mas também aprove a Deus ter usado escritores também inspirados por Deus para escrever livros segundo a vontade do Senhor. Então faça a leitura desse livro, baixe em PDF se você não puder comprar. O título do livro é o livro O Poder da Oração Segundo a Vontade de Deus. Tenho certeza que você vai ser enriquecido grandemente com esta leitura, mas não abandone a palavra de Deus, não deixa por motivo algum. E o texto que eu quero usar esta noite se encontra no livro de Efésios, a partir do capítulo 6, no verso 10. As armaduras de Deus. E eu queria estar frisando especificamente no verso 18, onde o tema desta mensagem de hoje é orando em todo o tempo, ou seja, orando o tempo todo, orando no trabalho, orando na rua, orando em casa, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao chorar, ao sorrir, ao se alegrar. Esse é o tema, orando em todo o tempo. Eu gostaria também de pedir a você que tem alguém enfermo em sua família, que por gentileza escrevesse o nome dessa pessoa em um papel e colocasse do lado do celular ou em sua mão, ou então em sua mente. No final eu estarei orando a Deus, apresentando essas pessoas por libertação, por cura, por renovo, por transformação. Creia que Deus vai operar, não porque eu estou orando, mas porque Ele é bom, porque Ele tem algo para você. Eu creio que no final desta live você terá uma resposta da parte do Senhor, não porque eu possa fazer nada, mas porque Ele é Deus. Então vamos estar, antes de estar lendo esse texto, eu gostaria de orar mais uma vez. Deus do universo, Deus santo, guarda de Israel, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, toda adoração,
porque Tu és Deus. Olhamos para Ti, Senhor, porque não temos outro alvo. Oramos para o Teu Filho, porque não temos outro alvo. Sentimos a presença do Teu Espírito Santo, porque essa foi uma promessa feita por Cristo e nós não estamos sós. Deus, tem misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas. Deus, muito obrigado pelo pão, pelo arroz, pela comida, pelo feijão. Muito obrigado pela água. Obrigado pela cura, porque o Senhor tem curado. Obrigado pelos livramentos, porque o Senhor tem livrado. Obrigado pelo Senhor ter guardado Teu filho e a Tua filha para estar ouvindo agora a Tua mensagem. Mensagem essa que transforma. Meu Deus, eu não vim aqui para amaciar o ego de ninguém. A Tua palavra veio para confrontar, para sermos melhores e mudados pela Tua palavra, Senhor. Eu não sou coach, eu não sou psicólogo, eu não sou mágico, mas a Tua palavra é poderosa. Eu venho aqui com o intuito de trazer reflexão na alma daqueles que me ouvem, para que haja mudança, para que haja transformação, para que essa pessoa entenda que a Tua vontade, Senhor, é que nenhuma alma se perca, mas que todos venham reconhecer que há um Deus nos céus. Deus, que a Tua vontade seja soberana nessa hora. Eu clamo e rogo ao Teu Espírito Santo que alcance corações, que mude vidas nessa hora, que eu venha diminuir, que o Senhor possa crescer em mim, que o Senhor possa usar os meus lábios, que o Senhor possa usar e aguçar o meu entendimento para a pregação da Tua palavra. Deus, usa-me nesta hora. Fala com o Teu povo, com os Teus servos. Fala com o pastor Moisés. Fala com a pastora Luísa, com o bispo Jefferson, com o pastor Barbosa, com o pastor Júnior. Fala com o pastor Edivaldo, lá em Jardim Esperança, pastor Jorge, lá em Jardim Nova Esperança. Fala com todas as ovelhas deles. Fala com meus irmãos da Igreja Batista Boas Novas essa hora, Senhor. Fala comigo, fala com minha família, fala com os meus filhos, fala com minha esposa. Fala com os meus colegas de trabalho, Senhor. Fala com os meus vizinhos, Senhor. Precisamos e somos carentes de ouvir a Tua voz, mas tão somente a Tua voz, nada que não seja de Ti, mas só que venha de Ti, Senhor. Deus, que ao ouvir essa palavra pessoas sejam curadas, que ao ouvir esta palavra pessoas sejam saradas na alma, que pessoas consigam liberar perdão, que as pessoas consigam entender o que é oração, que pessoas venham entender que não é barganha, que oração não é barganha contigo, Pai. Que oração, Senhor, é uma devoção, é uma súplica a quem é poderoso, a quem pode resolver problemas. Deus, fala conosco essa hora. Deus, fala com o Teu povo esta hora. Faz o Teu povo entender que o poder da oração quebra cadeias, liberta cativos, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra diz que a oração de um justo e de justos pode muito em seus efeitos. Que Elias era homem como nós, Senhor, sujeito às mesmas paixões, mas orou e ficou 3 anos e meio sem chover, e orou e a chuva caiu novamente. Mas que Teu povo entenda que para orar é preciso haver um contato direto com o Senhor, e não só pedir, mas há de ter também um relacionamento contigo, Senhor. Deus, fala com Teu povo. Esta oração eu te faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê aí, diga amém. Amém. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. O tema diz: as armaduras de Deus, ou seja, armaduras, algo que protege.
Verso 10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados, com poderes, contra príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais, contra miríades espirituais da maldade em lugares celestiais. Portanto, tomamos agora toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, nos dias difíceis, nos dias turbulentos, e havemos feito tudo, ficarmos firmes na presença de Cristo. O verso 14 diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Sempre com a verdade, porque o inimigo é o pai da mentira. Ele mente desde o início, mas a verdade é Jesus. Ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E vestindo a couraça da justiça, a justiça, e calçado nos pés na preparação do evangelho da paz. Evangelho não é guerra, evangelho é paz. Evangelho é paz, igreja. Evangelho não prega guerra, evangelho é paz. Evangelho é harmonia, evangelho é paz. Compreenda, eu preciso compreender que o evangelho, aleluias, é paz. Verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé. A fé, o escudo chamado fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, guardando a cabeça, guardando a mente, guardando a consciência, o subconsciente, a mente. O capacete que protege a mente. E a espada do Espírito, que é a palavra, que é a Bíblia Sagrada, que tem que estar em nós o tempo todo. E agora o versículo-chave: orando em todo o tempo. Repita comigo: orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Suplicar, pedir, implorar, vem de implorar, de pedir a alguém que tem autoridade para te dar, para resolver o problema. Súplica no Espírito. E também vigiando, vigilância, súplica, oração em todo tempo, com toda a perseverança, por todos os irmãos, por todos os santos. Aleluia, louvado seja Deus. Oração, princípios de oração. Muitos oram, várias religiões possuem suas formas de orar. Credos diferentes também possuem suas formas de orar, as suas deidades. Mas nós, crentes em Jesus Cristo, oramos a Deus. Nós procuramos levar nossas orações, nossas petições a um único Deus. Por isso que eu falei em Isaías 45, verso 22. Vós, todos os termos da terra, todos os habitantes da terra, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para Deus e sereis salvos. Olhai para Ele. A nossa salvação vem dEle e já veio. É Jesus. Ele está aí contigo esta hora. Ele está agora, porque a palavra do Senhor diz: onde tem 2 ou mais ou 3 ou 30 ou 40 ou 50 ou 1000, falando o nome dEle, ouvindo a palavra dEle, falando dEle, Ele se faz presente. Esse Jesus está presente agora aí com você. Creia que Deus está aí, Deus está aqui e Ele está falando com você. Que Deus abençoe a todos da equipe André Chagas. Que Deus abençoe, meu irmão. A paz do Senhor. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe grandemente. Deus abençoe.
mas tem alguns tópicos interessantes na oração. Não é fácil orar. Vamos ver o modelo de oração ao qual Jesus nos deixou em Mateus capítulo 6, verso 9. Observe como Jesus, ele entra em oração ao Pai. Portanto, vós oreis assim. Capítulo 6, verso 9 de Mateus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome, ou seja, um padrão estabelecido de enaltação ao Pai. Ou seja, nós não iniciamos nossa oração sem antes enaltecer e glorificar o nome dele, porque estamos orando a um rei, estamos orando a um rei que é Senhor. Nós, quando vamos nos apresentar diante de um juiz, nós ficamos de pé. Eu me lembro na escola, quando eu era criança, quando a professora entrava na sala, ficávamos de pé. Hoje perderam-se esses costumes. Então há uma reverência. Jesus disse: olhe, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, ou seja, o reino é dele, seja feita em primeiro lugar a tua vontade e não a minha, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha, tanto na terra como no céu. Mas o pão nosso, Senhor, nos dá. O Senhor já tem provido o nosso pão, o Senhor já nos deu o pão. Obrigado, Senhor. E perdoa-nos as nossas dívidas, porque somos pecadores o tempo todo, Senhor. Pecamos, perdoa-nos porque somos devedores. E não nos deixe, Senhor, nos livre dessa tentação, Pai, porque caminhamos em uma geração terrível. Deus, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. E aí o Senhor Jesus continua dizendo: porque teu é o reino. Observe, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Mas não é fácil orar, amados. Não é fácil orar. Não é fácil se ajoelhar. O tempo do século 21 não está sendo suficiente para o crente buscar a Deus. Por quê? Porque nós desviamos o foco para outras coisas. Nós temos tempo para tudo. Temos tempo para trabalhar, tempo para brincar, tempo para amar, tempo às vezes até para odiar, para criticar. Temos tempo para fazer todo tipo de coisa. Mas quando se fala em oração, ela é aquela oração rápida e básica. Senhor, me dê. Senhor, me livra. Senhor, me guarda. Senhor, eu preciso de Ti agora. Senhor, isso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, me dá isso. Senhor, ou seja, é uma oração? Não. A oração que Jesus nos ensinou, primeiro você enaltece o nome do Senhor. Mas se já está difícil orar, quanto mais ajoelhar-se para orar. Em Lucas capítulo 18, verso do 1 ao 8, Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 8, a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor Jesus contou-lhe uma parábola que diz: havia uma cidade, um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faz justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas disse consigo: ainda não temo a Deus, nem respeito aos homens. Todavia essa viúva me molesta, e eu hei de fazer justiça. E disse o Senhor Jesus: ouviu o que diz o justo juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Jesus diz: porém vos digo, depressa lhe fará justiça. Ou seja, quem clama a Jesus, ele clama de dia e de noite. Ele clama o tempo todo. Ele não cessa de clamar o nome do Senhor. Ele não cessa as orações. Eu acabei de ler em Efésios capítulo 6, orando em todo o tempo. É no ônibus indo para o trabalho, é em casa deitado, é com seu filho, é tomando conta de uma pessoa no hospital, é dentro do ônibus em pé.
é vindo do trabalho, é no seu trabalho, aquele tempo que você tem. Converse com o pai como se estivesse conversando comigo, com seu esposo, mas com reverência. Converse com ele, tenha um relacionamento, estabeleça também um relacionamento como o Senhor Jesus ensinou. Entra no teu quarto, que no oculto o pai já sabe o que você vai pedir. Mas Deus, ele quer participação. Deus, ele quer que você tenha contato com ele. Deus fez o mundo em 6 dias. Ele criou todos os animais, mas ele queria uma participação do homem. Ele disse: olha, Adão, você vai dar nome aos animais. Ou seja, Deus quer a nossa participação. Ele já sabe o que você vai pedir, ele sabe o que você vai implorar, sabe o que você vai suplicar, mas ele quer uma participação sua, ele quer uma mediação sua com ele, ele quer uma interação minha e sua com ele. Ou seja, ele quer a sua participação no processo da bênção, no processo da vitória. Como? Orando, como? Conversando. Adão conversava. O dia que ele parou de conversar foi porque o pecado já tinha entrado. Quando nós paramos de orar, é porque alguma coisa errada está acontecendo, meu irmão, minha irmã. Quando a vontade de orar cessa, tem alguma coisa errada na minha e na sua vida. Porque a vida do crente está sustentada debaixo da oração. Um dia um grande pregador disse que a oração é o oxigênio da alma. John Wesley. A oração é o oxigênio da alma. Ou seja, se eu oro, eu respiro e minha alma vive. Seus joelhos podem te levar aonde os seus pés não te levarão. Pais, eu ouvi o pastor outro dia falar: pais de joelhos, filhos de pé. Aonde tem oração, tem vitória. Aonde há relacionamento com Deus, tem vitória. Nós costumamos pedir tantas coisas às pessoas, pedir, implorar e suplicar por políticos, para pessoas, mas não temos o mínimo de bom senso de nos ajoelharmos e dissermos: Senhor, diante de Ti eu coloco as minhas petições, mas primeiro eu reconheço que o Senhor é Deus, primeiro eu reconheço que há um Deus nos céus. Quanto tempo tem que você não se relaciona por 1 hora de relógio trancado em seu quarto orando a Deus? Quanto tempo tem que você não sobe ao monte para orar? Ei, não é pecado orar em monte. Moisés subiu ao monte para conversar com Deus, ou seja, para estabelecer um relacionamento com o Pai, louvado seja Deus. E de lá ele desceu com a resposta, os mandamentos para o povo de Deus. Jesus, para escolher seus discípulos, subiu ao monte para orar. Ei, irmão, você está pregando que devemos orar só no monte? Não. Devemos orar em todos os locais, no quarto, no monte, na igreja, levantando sempre as mãos santas e intercedendo por todos os homens. Efésios capítulo 6, 18, orando em todo tempo com súplica por todos os santos. A oração, ela derruba muralhas. A oração, ela salva vidas. Uma rainha, em um determinado tempo, disse que ela não temia nenhuma das nações do mundo contra o país dela, mas ela teme um homem de joelhos orando. Aleluias! E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, você que está orando, Deus já está respondendo às suas orações.
Nesta noite eu venho também como profeta de Deus para dizer que Deus está respondendo às suas orações. O teu choro Deus colheu e colocou em um odre, e Ele está respondendo às tuas petições, às tuas orações, os teus clamores da madrugada, os teus gemidos. Deus tem respondido. Esta noite Deus responde dizendo: ei filha, esta noite eu dou um basta nesse sofrimento, esta noite, em nome do Senhor Jesus. Só quem crê, recebe. Só quem crê, recebe. Meu Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo. Não desanime. Aquela mulher, ela não desanimou, ela incomodou de tal forma aquele juiz, que ele resolveu liberar a sentença contra os inimigos dela. Não fará o Deus que você serve, que eu sirvo, mais por nós? Mas é necessário também vigiar. Não adianta termos uma vida de oração sem vigilância. Em primeiro lugar, cuidado com o que você fala. É necessário vigiar, porque em Hebreus, a palavra do Senhor, o escritor oculto de Hebreus diz que não é oculto, foi o Espírito Santo que escreveu. Ninguém sabe quem foi o autor, mas eu creio que foi o Espírito Santo. Diz que nós somos vigiados, somos observados por uma grande nuvem de testemunhas. Então vigie. Vida de oração sem vigilância, sem testemunho, não produz frutos, não gera frutos. E vigiar principalmente com o que falamos, com o que fazemos, aonde andamos, com quem estamos. Vigiando com nossas palavras. Todo cuidado é pouco com o que falamos, porque palavras salvam vidas e podem matá-las também. Esta palavra, se for mal utilizada, a Bíblia Sagrada, a Holy Bible, se for mal utilizada, ela pode matar. E tem muitos morrendo hoje. Então vigie com o que você fala, vigie com o que você diz. Toda cautela. Uma palavra sua pode machucar uma pessoa. E uma palavra sua também pode levantar o abatido, pode levantar o caído. Que Deus nesta noite te use como instrumento de Deus. Que Deus nesta noite te use como vaso do Senhor. A Bíblia diz: se não tem sabedoria, peça ao Senhor, que o Senhor dá. Seja um instrumento de Deus. Oração sem vigilância. Verso 18 do capítulo 6. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Vigiando o tempo todo. Orando e vigiando. O que eu faço? Quais são minhas atitudes? Como eu ajo com as pessoas? Deus trouxe algo aqui agora. Você tem orado? Está fora de tudo aquilo que eu trouxe aqui. Mas eu vou trazer para você. Deus quer que você ouça isso. Você tem orado a Deus pedindo direção naquilo que você vai fazer? Você tem perguntado ao Senhor se é essa a atitude correta? Você tem perguntado a Deus se é a palavra certa? Você tem perguntado a Deus se é a hora de tomar essa atitude? Ou você tem agido precipitadamente? Porque tem pessoas agindo precipitadamente sem oração. Tem pessoas que estão perdendo seus cônjuges, Deus está recolhendo, estão se casando da noite para o dia. E depois vem um arrependimento. Eles dizem assim: não, Deus que mandou, Deus que enviou. Aí a gente pergunta: e você orou, minha irmã? Você orou, meu irmão? Para saber se isso é de Deus mesmo? Não, Deus está no negócio. E depois de 3, 4, 5, 6 meses, você vê que não é. Aí depois você vai se queixar com Deus, aí traz problema para Deus resolver, traz problema para a igreja resolver, traz problema para o pastor resolver. Esse casamento é de Deus.
Essa união é de Deus. Essa aliança é de Deus. Esse negócio, ei, que você entrou aí agora, esse projeto é de Deus. Você já perguntou ao Senhor se é dele? Se é vontade dele, você está fazendo parte disso? Ou você só está preenchendo um pouco do seu ego, um pouco do seu eu? Deus está perguntando a você esta hora: ei, pergunte a mim primeiro. E outra coisa, a resposta de Deus vem na hora que Ele quer. Não andeis ociosos por coisa alguma, Paulo escreveu. Ante as vossas petições sejam conhecidas a Deus por súplicas, orações e ações de graças. Será, meu irmão? Será que eu tenho tomado a atitude correta diante das circunstâncias? Diante das adversidades, será que é esse caminho que eu devo trilhar? Será que é esse caminho que eu devo percorrer? Será que é essa pessoa que eu devo colocar minha aliança? Será que são essas pessoas que eu devo estar próximas? Será que é este lugar que eu devo estar? Será que é esta palavra que eu devo dar? Será que Deus quer falar com você esta noite? Creia que é Deus que está falando com você. A hora certa de falar, vigie. Tome cuidado. Agora eu gostaria de falar sobre o poder da oração. O poder da oração. O livro que eu acabei de passar foi O Poder da Oração segundo a Vontade de Deus. Mas o poder da oração, abre as suas Bíblias agora em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, uma situação de cativeiro, uma situação de prisão, uma situação de morte, porque Tiago já havia sido morto à espada, ao fio da espada, ele já havia sido morto, e Pedro também estava ali guardado por soldados no cárcere, mas a igreja estava em oração, a igreja estava orando, a igreja não estava chorando, a igreja, não é tempo de chorar, igreja. Não é tempo de se desesperar, não é tempo de se desesperar, de chorar, de degladiar, de brigar. É tempo de orar. É tempo de orar. O mundo está em crise. Alguns dizem que todos os países estão entrando em crise por conta dessa pandemia, mas o dever da igreja não é se desesperar, o dever da igreja é orar. O dever da igreja de Cristo hoje é orar. O verso 7 do capítulo 12 diz: eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro de lado despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Deus esta noite está enviando um anjo para tocar no teu problema. Deus esta noite está enviando um anjo para tocar nessa dificuldade, nessa enfermidade, neste problema. Em nome do Senhor Jesus, recebe esta palavra profética esta hora. Deus está enviando, e todas essas algemas que tem prendido, que tem causado este problema, vão cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Recebe.
O dever da igreja é orar. Devemos orar ao Senhor. Não se desespere. No lugar do desespero, ore. Suplique ao Senhor, ore. Tiago disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ore. O poder da oração. Jonas estava em um ventre de um grande peixe. E ele não somente orou, ele compôs um salmo de oração ao Senhor. Uma oração de arrependimento, uma oração de aquebrantamento. Deus nesta noite está te pedindo uma oração de quebrantamento. Remanto e balato e decotanai. Deus quer uma oração de quebrantamento, terra. Deus esta noite quer uma oração de arrependimento. Deus esta noite também deseja te ver orando arrependido. Deus esta noite quer te ver ajoelhado no teu quarto, no teu oculto, rabanto quevias. Deus quer orando. Deus esta noite quer te levantar, Deus quer te sustentar. Salmo 51 é o salmo do arrependido. Salmo do arrependimento. Deus esta noite está falando com alguém do outro lado. É noite de arrependimento. É noite de salvação na tua casa. Recebe esta palavra. É noite de arrependimento, é noite de cura espiritual através da oração. Recebe em nome de Jesus. Davi compôs um salmo em oração dizendo assim: tem misericórdia de mim, Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente das minhas iniquidades, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Deus está falando com alguém esta hora. Deus quer arrependimento. Deus quer transformação. Deus quer um arrependimento sincero. Deus quer confissão de pecado. Deus quer um renovo para ti. Mas é necessário se arrepender. Deus quer arrependimento. Deus quer esta noite. Deus quer esta noite um arrependimento sincero. Deus quer transformação. Deus quer mudança nesta noite. Deus quer confissão de pecado através da oração. Então nesta hora, quebrando o teu coração como um Davi, eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, como ísopo, purifica-me e ficarei puro. Deus esta noite está purificando gente. Deus esta noite está transformando. Deus esta noite está renovando. Recebe o renovo esta noite. Recebe esta hora o renovo que vem da parte de Deus. Vai recebendo aí, porque eu estou sentindo a presença plena do Espírito Santo de Deus. Recebe esta hora, em nome do Senhor Jesus, a paz. Ficarei mais alvo que a neve. Oh Senhor, faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Deus está renovando pessoas esta hora. Deus está reconstituindo sonhos perdidos. Deus está restaurando sonhos esta hora. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as multidões de minhas iniquidades, ó Deus, e cria em mim, cria em nós, ó Deus, um coração puro. Deus está renovando o teu coração, minha irmã. Deus está renovando o teu coração, minha irmã. Deus está te renovando, e não me lances fora da tua presença. Peça a Deus, Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito. Não retires, Senhor, de mim o teu Espírito. Repita comigo: Senhor, não retires
retires de mim o teu Espírito. Deus esta noite está falando comigo, está falando com você. Então recebe, ora. Oração não é coisa fácil, é batalha espiritual, é uma batalha muito grande. Jesus no Monte das Oliveiras, capítulo 22, Jesus suou sangue, Jesus orou, Jesus suou sangue, um fenômeno natural. Jesus estava lá orando, pediu aos seus discípulos que ficassem um pouco vigiando, mas ele ficou só, ele estava sozinho. Oração é batalha, mas não desista, continue batalhando. Jesus suou sangue. Tenho certeza que você também é uma mulher de oração, que você, meu irmão, é um homem de oração, e Deus está contemplando tuas orações, e os anjos do Senhor, depois de tudo aquilo, vieram servir ao Senhor Jesus lá no deserto. Jesus separou 40 dias para jejuar. Jesus suportou as tentações como você tem suportado as tentações, e o Senhor diz que os anjos do Senhor irão te servir também, como serviram a Ele, porque nós somos imitadores de Cristo, somos imitadores de Paulo, como Paulo foi de Cristo. Paulo era homem de oração. Paulo, onde passava, os aventais dele curava. Paulo, onde pregava, pessoas se convertiam. Até os demônios seguiam Paulo e diziam: verdadeiramente esse é um pregador da palavra, ele pega a palavra santa. Até os demônios se subjugavam a Paulo, porque Paulo tinha intimidade com o Senhor. E eu sei que você esta noite está neste momento sendo gerado em teu coração uma intimidade com Deus. Deus nesta noite está renovando tua força. Deus esta noite está restaurando um vigor espiritual, e nesta hora nós somos gratos ao Senhor por esse renovo. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado por esse renovo. Muito obrigado porque meu irmão, porque minha irmã ouviu esta palavra. Muito obrigado porque o Senhor está renovando, porque o Senhor está, Deus, curando esta noite. Deus, muito obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor. Eu te apresento cada nome, em cada papel, em cada membro, em cada mente, em cada pessoa que nesta hora está apresentando estas pessoas. Deus, que haja transformação em nome de Jesus, que haja cura em nome do Senhor Jesus, que haja libertação em nome do Senhor Jesus. Deus amado, Deus querido e Deus santo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, sustenta nossas vidas, sustenta a minha família, cobre meus filhos com o sangue de Jesus, cobre minha esposa com o sangue de Jesus, me cobre com o sangue de Jesus. Vai visitando meus irmãos, visita o irmão Luizinho, visita a irmã Rosa com graça, visita André Chagas, visita a esposa dele, o filhinho dele, visita a pastora Luísa, visita Joilson André nesta hora, Pai, visita a Arlenaide, visita a Sara aí nesta hora, Senhor, visita a Evanice, Senhor, visita pastor Tito, visita a evangelista Josival, visita cada pessoa, visita, meu Deus, Bruno Campos, Senhor, da Fight Combat essa hora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, visita Rafael Lupo esta hora, meu Pai, vai, meu Deus, renovando aquela vida, vai colocando temor no coração dessas pessoas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita todas aquelas pessoas também que ainda não te confessaram. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se porventura você ainda não fez uma aliança com Cristo essa hora e deseja fazer, coloca a mão no seu coração e repita após mim: Senhor Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados e as minhas transgressões. Eu creio que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de ti, Deus. Eu creio nele e prometo servi-lo. E você que está afastado, meu irmão, minha irmã, nesta hora deseja colocar uma aliança nova no dedo e fazer uma reconstituição de alianças com o Pai. Nesta hora, coloca a mão no teu coração e diga: Senhor, nesta hora eu aceito a aliança do teu filho Jesus nos meus dedos novamente. Eu renovo minha aliança contigo essa hora. Perdoa meus pecados e me fortalece na minha caminhada. Nesta hora eu nego o mundo e prometo servir a ti. Deus, escreve o nome dele e o nome dela no livro da vida. Apaga no livro da morte em nome de Jesus. Apaga o nome dela no livro da morte. Apaga. A morte esta hora perdeu, porque ele terá vida eterna. Meu irmão, minha irmã, que o nome estava quase apagado lá, que estava apagadinho, o Senhor esta hora escreveu o teu nome novamente no livro da vida.
Deus, escreve em nome de Jesus. Fortalece, meu Deus, cada uma dessas vidas. Deus, prepara uma igreja. Meu irmão, procure a igreja mais próxima de você. Se você morar aqui no bairro de 7 de Abril, faça uma visita à Igreja Batista Boas Novas, ou à igreja mais próxima de sua casa. Quando acabar essa pandemia, temos culto dia de quarta-feira à noite, culto sexta-feira à noite, culto de manhã domingo e culto domingo, culto público às 18 horas. Faça uma visita a uma igreja evangélica, porque lá você vai ouvir a palavra. Se você mora em Brasília, onde Jackson mora, procure uma igreja. Aí em Portugal, se você ouviu, congregue com a nossa irmã Kelly, com a missionária Kelly. Se é em Jardim Esperança, procure a pastora Luísa, procure pastor Jorge, procure pastor Edivaldo. Se é em Pau da Lima, procure pastor Bispo Jefferson e pastor Louvado Seja Deus. Se é em Sítio do Meio, procure pastor Tito, evangelista Josival. Se é em Feira de Santana, procure Adailton na Igreja Batista Boas Novas. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. O tempo já está se esgotando. Semana que vem nós estaremos aqui presente com outro tema. Se assim o Senhor permitir, continue orando pelo evangelista. Continue orando por mim. Isso aqui não é para enaltecer o meu nome. Isso é porque o evangelho tem que ser pregado. E você, meu irmão, minha irmã, que tem redes sociais, que tem esse mecanismo, faça a mesma coisa. Receba essa inspiração nesta hora e faça também. Porque o mundo precisa te ouvir. Você que está na penitenciária, se chegou aí, nessa hora, que haja cura, libertação, em nome do Senhor Jesus. Você que está no hospital doente, receba a cura, segundo a vontade do Senhor. Mas receba principalmente a salvação de Deus. Deus vos abençoe. Deus dê uma noite de paz. Levante suas mãos agora onde você está. Que o Senhor nosso Deus, que Yahvé, que Jeová, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, sobre mim, e tenha misericórdia de mim e de você, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça salvadora, aleluia, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre Israel, Jerusalém, e esteja sobre cada crente nos 4 cantos desse planeta. Esteja sobre a mim e seja sobre a sua vida nesta hora. E quem crê diga amém, amém e amém. Tenha uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, irmãos. Aqui, onde é, meu?